Bom, eu vou falar um pouquinho do nosso dia a dia na parte de gerenciamento de resíduos sólidos orgânicos, mas, primeiramente, a gente vem já de um grupo há mais de 36 anos de experiência no mercado e a gente atua aí fortemente na parte de gestão ambiental, de gerenciamento de resíduos sólidos, líquidos e gasosos. Nós temos dentro do nosso grupo o Laboratório de Análises Ambientais, que aqui no Sul ele é o maior em acreditação pela ISO 17025. Então, são análises de água, solo e ar, quase 200 parâmetros acreditados. E aí eu vou entrar um pouco mais especificamente na nossa tecnologia, que é pioneira aqui no Brasil, que na verdade já existe em outros países e cada vez mais vem ganhando força para trazer como solução de resíduos orgânicos, que às vezes a gente foca muito no resíduo sólido, no papel, no papelão, na latinha, aquilo que a gente sabe que tem um ciclo de vida até mais útil, e pensa que o orgânico é o rejeito. E não, o orgânico não é rejeito, ele é reciclável. Onde que eu viro aqui? Aqui é só um panorama geral do que a gente trabalha hoje. Segundo fontes do mapa, em torno de 55% dos nossos resíduos é de origem orgânica. Esse número é muito grande. Se a gente for pensar só naqueles recicláveis, como eu citei, plástico, papel, papelão, aqueles que a gente julga ser um pouco mais convencionais. As estimativas globais dizem que de torno de 8% a 10% das emissões de gases de efeito estufa são associadas a alimentos não consumidos. Aqui no Brasil, a gente fala muito pouco de compostagem, porque é apenas 4% aí de usinas, em torno de 80 usinas oficiais de compostagem, só que a maioria é desativada. E um dado muito, muito grave é que apenas 1% de nós, brasileiros, faz a compostagem de resíduos orgânicos aqui no Brasil. Aqui um pouquinho do que a gente faz, alguns dos nossos selos. A gente tem a ISO 17025, 14001, e agora, recentemente, aderimos ao Pacto Global da ONU. Entramos aí como uma empresa que vai ajudar outras empresas com exemplos de sustentabilidade, também se adequando a essa nova era, porque todos nós precisamos, em alguma parte das nossas empresas, adequar algumas métricas. Os nossos principais serviços que eu passei ali, que são as análises ambientais, a parte da compostagem, que eu vou adentrar um pouco, parte de facilities também, o gerenciamento de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, projetos ambientais, tratamentos de efluentes, ou seja, hoje em dia tem solução para tudo. A nossa tecnologia, o que é a Reciclex? Ela é uma máquina patenteada, 100% nacional. Ela transforma resíduo orgânico em adubo em um processo de 24 horas. E a nossa tecnologia ela é 100% natural. Não depende de enzimas, aditivos químicos, nada que não seja o nitrogênio orgânico associado do carbono, um pouco de serragem. Aqui, falando brevemente como que a gente faz isso. A gente tem todo um programa ambiental que a gente faz de conscientização, de segregação já na fonte. Então, nos restaurantes, nos lojistas, nas empresas e tudo mais, a gente já faz, segundo as regras do CONAMA, a lei de resíduos sólidos, segregação por sacos coloridos, que facilita muito na hora da recepção, na entrega e na alimentação da composteira. A parte da alimentação e o descarregamento em até 24 horas. Quais são os nossos principais projetos de destinação ESG e aonde que a gente adequa os nossos clientes a verdadeiramente performar o ESG? Bom, esse produto final, que na verdade foi um dia resto de comida, a gente devolve para a terra esse alimento que ela nos dá. Então, a gente tem aí vários cases de sucesso, e dentre eles eu quero destacar um projeto que a gente tem em Belém do Pará, e agora a gente está para receber a COP30, e a gente já está com esse projeto bem avançado há muitos anos, com clientes, shopping centers de Belém, não tem muito o que fazer lá na parte de gerenciamento de resíduos. Ainda é muito, essa parte assim mais do norte, nordeste, ainda carece um pouco mais de informações, um pouco mais de assistências técnicas para chegar em soluções sustentáveis. Então, a própria Secretaria de Meio Ambiente nos indica para esses grandes geradores para destinar o adubo. Eles fornecem a serragem para o cliente, para ele poder fazer a composição ali da máquina,
Em troca, a prefeitura busca esse composto e faz o reflorestamento da cidade. Então, isso é o exemplo perfeito da economia circular. O resto de comida que iria parar em aterro, fazer aquelas emissões de gases, ele volta para reflorestar e entra também como um projeto de descarbonização eficiente, mesmo trazendo o público e o privado. A gente tem também cases que a gente doa para ONGs. Aqui em Curitiba, a gente fez uma associação aí de um shopping center que doou para uma ONG que era de mulheres em situação de vulnerabilidade social, vítimas de violência doméstica, que sobrevivem de hortas. E eles precisavam adubo, fertilizantes de solo, são insumos ainda muito caros no Brasil. E aí a gente conseguiu doar em torno de 1 tonelada para eles de composto orgânico, para eles fazerem a parte do reflorestamento, fazer as hortas comunitárias e também trabalhar o contraturno escolar dos filhos dessas mulheres em situação de violência para terem aquele desenvolvimento e emprego na horta, aprenderem a sobreviver também do cultivo de uma horta. Então, a parte também de comunidades. No Maranhão, um cliente nosso do Maranhão, ele faz a doação para produtores de pequenas terras. Eu aprendi isso na palestra do Francisco Maturro, né, que não pode falar pequeno produtor. Então, é o produtor de pequenas terras. A gente faz essa doação do shopping center, ele doa para fomentar ali o cultivo, né, da horta desses produtores. Um case também muito de sucesso, que é queridinho em São Paulo, são as ecolojas, onde eles disponibilizam nos shopping centers ecoquiosques ou ecolojas, onde eles podem aproximar o público para dentro do que o shopping está fazendo. Ou seja, é disponibilizado saquinhos de resíduo de adubo de forma gratuita, e eles levam já a mensagem de que aquele resíduo orgânico das praças de alimentação não acabou por ali. Pode levar, porque a gente, novamente, vai devolver para a terra esse alimento que ela nos dá. Eu tenho, assim, chegou, né, ao meu conhecimento que tem shoppings que distribuem em torno de 400 saquinhos de 200 gramas por dia de final de semana. Então, é uma aceitação maravilhosa, e as pessoas, quando não tem saquinho, elas já vão lá e procuram. E a parte do reuso, jardinagem, hortas comunitárias. Eu tenho um grande também exemplo ali, o Grupo Fazano, JHFS, Cidade Jardim. É um shopping muito conhecido pelo seu paisagismo e, enfim, né, pela jardinagem e tudo mais. E eles reutilizam 100%. Todo o resíduo orgânico dos restaurantes desse shopping, do Cidade Jardim, voltam para o paisagismo deles. Então, isso é uma destinação ESG de todas as frentes. Aqui umas fotos, para vocês terem uma ilustração. Aquela primeira foto ali é de um shopping que ele fez, quando instaurou o projeto, ele fez uma cartilha ambiental para as pessoas, para divulgar toda essa parte de conscientização ambiental. Outros ali, aquele segundo, acabou de ganhar um prêmio Globo de Ouro ESG da Abrace, que é a Associação Brasileira de Shopping Centers, primeiro lugar na categoria sustentabilidade, ESG, pela Ecologia. Então, foi um local no interior de São Paulo, onde conseguiu impactar a comunidade, e teve reportagem e tudo mais, e o pessoal aderiu muito a esse projeto, que foi aí campeão. Também aqui outras ideias do que eles fazem, as hortas. Eu vivo recebendo foto de vaso de abacaxi quebrando, porque o produto sai bem forte mesmo, porque é natural, não é um aditivo químico, não é uma fritadeira, é uma tecnologia. E aí, essa parte de compostagem, a gente entra com soluções também para questões de gases de efeito estufa, como foi falado aqui também pelo pessoal da ESRE, e é muito interessante, porque o que eu observo mesmo, as pessoas pensam na hora da compostagem, qual que é a diferença da interna para a externa, né? A interna, se o teu objetivo for descarbonização, ela é a melhor solução, porque são poucos ainda que estão já em uma frota elétrica, uma frota mais sustentável. E aí, se você para e pensa, bom, eu faço compostagem para eu ser ESG, para eu ser sustentável. Toda compostagem emite 10 vezes menos gases de efeito estufa se comparado ao aterro. Ok, mas e aí, você vai na hora de calcular o seu escopo 3, que as pessoas aí não associam, que entra, sem querer, acaba entrando em um greenwashing, porque no escopo 3 você tem que calcular o quanto que aquele caminhão do teu terceiro rodou do berço ao túmulo, e muitas vezes ele emitiu mais do que se ele tivesse feito um bolo só.
Então, para quem busca descarbonização, busca efetivamente uma compostagem e tem um olhar um pouco mais sensível para realmente fugir do greenwashing, ainda que sem querer, a compostagem em loco é a melhor solução. Sem contar que potencializa a questão da governança do ESG, porque aqui a gente falou, o ambiental é o ambientalmente correto, não tem o que falar. O social, programas socioambientais. Esse produto a gente não vende, a gente insere de volta em uma cadeia social. E a parte da governança, onde que entra? É o combate ao greenwashing e o maior controle de dados daquilo que acontece internamente no seu negócio. E aí entram as questões da transparência, da ética e tudo mais, que vai ser muito bem abordado. E, assim, finalizando o que a gente tem observado muito dentro do mercado, a gente tem operações hoje desde Pelotas até o interior da Amazônia. A minha operação mais longe é em Silves, né? É 350 quilômetros de Manaus. Foi de balsa, aquela barca. Construtoras sustentáveis estão procurando, muitas construtoras. Então, eu sei que foi de balsa, lá não dá para ir nem de carro, né? Eu ainda tenho que conhecer lá. Vou aproveitar essa excursão, viu, Elo? Já estou a primeira da fila. E aí eu observava, andando no Brasil, vendo todos os meus clientes, Belém, Ceará, Bahia, aqui, Sul, Sudeste. Eu falava, gente, às vezes a pessoa tem um bom projeto ambiental, né? Tem segregação na fonte e tudo mais, mas por que não sobe a reciclagem, né? E aí a gente vê a deficiência da DOCA. Quem é que está operando esse lixo? Você tem três... Não vou falar a terceira, vou falar as duas opções. Quando você contrata uma empresa de lixo, e aí eu estou falando generalizada, tá? Muitas vezes ele te dá uma equipe. E muitas das vezes as empresas de lixo, como todo comércio, ela precisa lucrar. Onde que ela vai lucrar? Ela vai lucrar vendendo compactadoras, que é venda de aterro, que aí entra no que o Dr. Vigílio falou sobre os interesses. E aí você vai confiar o teu bem precioso naquela mão de obra que é direcionada pela empresa que quer lucrar. Aí, muitas vezes, você recebe aquele material reciclável e ele vai para onde? Na compactadora. A gente abre compactadoras que vão para aterro cheio de matéria-prima segregada. Segunda opção, empresa de limpeza. Vou pegar uma equipe de manutenção de limpeza. Qual é o know-how de profissionalização dessa equipe de limpeza para saber diferenciar o que é plástico, o que é papel, papelão, plástico duro, plástico mole, o que recicla, o que não recicla? A equipe de limpeza vai fazer o que eles são contratados para fazer, limpar. E ainda a gente falta muita conscientização ambiental, educação ambiental, para saber o que é lixo e que lixo não é lixo, o que é resíduo, o que é lixo. E aí veio um insight de um desafio de um cliente nosso, muito importante. Ele falou, Fernanda, você coloca uma equipe de limpeza, uma equipe de mão de obra aqui para segregação? Eu falei, tudo bem. E aí, hoje, a gente tem essas equipes descentralizadas, virou um negócio dentro do grupo de descentralização de mão de obra. A gente também está no Brasil inteiro. E aí, eu vou trazer um dado para vocês para mostrar que dá certo. Aí a gente encerra, tá, Fê? Esse é o último. Eu recebi de um cliente nosso. Até o mês 3, ele me procurou, ele falou, Fernanda, eu tenho um programa ambiental, eu tenho segregação, eu tenho sacos coloridos, mas o meu percentual não passa de 15% de reciclagem. Você coloca sua mão de obra aqui? Colocamos. Eu me surpreendi com esses dados. 45 dias a gente subiu o índice de reciclagem, isso são dados dele, que me mandou também, para 65%. Foi mais de 52% de aumento em 45 dias. E aí eu consigo comprovar para todos vocês que a educação ambiental faz a diferença. Colocar profissionais que saibam exatamente o que eles estão fazendo ali dentro faz chegar a alcançar a esses resultados. E aí, finalizando, esses dias o LID me procurou para fazer aqueles vídeos e me fizeram uma pergunta. Qual é o maior desafio do ESG? E, assim, fiquei pensando, falei, nossa, são tantos os desafios, eu poderia falar mudanças climáticas, poderia falar greenwashing, combate de greenwashing, tantas coisas, mas nada disso seria tão importante quanto o desafio da conscientização ambiental. Porque se eu tenho conscientização, se eu propago a minha conscientização ambiental, naturalmente eu não tenho greenwashing. Porque aí eu vou saber que eu não vou fazer aquilo, não porque eu não devo fazer, mas porque eu sei que aquilo eu não posso fazer.
Naturalmente, eu tenho soluções para mudanças climáticas, porque eu tenho certeza que todos aqui têm pelo menos uma solução ou ouviu falar de alguma coisa que pode fazer para combater. Mas e cadê a eficiência disso? Então, se eu sei, vocês sabem o que a gente tem que fazer, a gente já chega na nossa meta, que é a conscientização ambiental, conscientização de ESG, para fechar todas essas frentes. Obrigada, Fernanda. Obrigada.